Esse grau de manipulação, você diria, ainda atualmente, as pessoas ainda não se dão conta dessa situação, né? Elas não percebem. Não, porque como o próprio nome do outro livro fala, né, como mentir sutilmente, né, com gráficos e estatísticas. Então nunca é uma mentira muito clara, porque se ela fosse ninguém ia cair, né? Então, na verdade, você sempre ali tem uma manipulação que faz parecer que é de um jeito, mas na verdade não é bem assim. E principalmente com gráficos, né? É muito fácil mentir com gráficos porque o gráfico é uma informação visual. Então você bate o olho e seu cérebro já tira uma conclusão daquilo. Então, se a parte visual não está de acordo com os números, ela está passando uma impressão diferente do que os números falam, você já teve uma impressão errada sem nem mesmo ter olhado os números. Então, é uma ferramenta bastante poderosa, porque você usa o visual enganador para dizer o que os números não dizem. E hoje, voltando a falar sobre o aspecto do livro da política, o que você enxerga para o futuro? Hoje a gente falou no começo da entrevista sobre essa polarização, né? Você falou aí coxinha, petralha, mortadela. Como é que você enxerga isso para o futuro? A tendência é o quê? Isso cada vez mais piorar? Ou a tendência é as pessoas começarem a, entre aspas, se cansar e voltar tudo ao que era até, sei lá, 4 anos atrás, por exemplo? Isso é, assim, na minha opinião, acho que a sociedade já está se cansando dessas disputas, né? Mas é muito difícil prever o futuro. Quem dizer que sabe do futuro está mentindo, né? Mas eu vejo com bastante preocupação, porque eu vejo que a sociedade brasileira está num ponto de inflexão. Um ponto de inflexão não necessariamente significa uma melhora. Assim, algumas pessoas acreditam, na minha opinião erroneamente, que a democracia e que a evolução da sociedade vai sempre caminhando para frente, para o melhor, e que as coisas nunca voltam, né, para um estado pior, né? Mas não é verdade. Está aí a história de vários países para provar que países que há 40 anos atrás estavam relativamente bem, hoje estão um caos, né? Um exemplo é o Afeganistão, por exemplo, ou a Venezuela, né, que está passando por muitas dificuldades hoje, e até 40 anos atrás eles tinham um PIB per capita muito maior que o Brasil. Então, assim, nem sempre mudanças são para melhor, às vezes são para pior. E nós estamos num momento de mudança. Se vai ser para pior ou para melhor no sistema político, na participação política do brasileiro, no entendimento do brasileiro sobre política, sobre a maturidade das instituições, se elas estão melhorando. Acho que tudo isso vai depender da nossa reação com relação ao que está acontecendo. Se a sociedade, as instituições e os próprios políticos tomarem as medidas corretas, acho que sim, a gente pode sair, o país pode ficar muito melhor depois que essa crise passar, porque um dia ela vai passar. Isso, com certeza um dia ela vai passar. Nem que seja na marra, né? Nem que seja na marra, um dia ela vai acabar. Então podemos sim sair muito melhor, mas por outro lado pode ser que nada seja feito e essa só seja um exemplo de outras crises que vão acontecer no futuro pelos mesmos motivos. Então se a gente não fizer nada, não arrumar a casa, não melhorar a atitude das pessoas também, da população com relação à política, as coisas vão continuar do jeito que estão e outras crises dessa virão e nós vamos ter perdido muito tempo como país, como sociedade. Eu acho que isso é muito grave. Antes de a gente encerrar e eu perguntar para você como é que a gente pode achar esses livros para consultar e tal, eu queria falar um pouco sobre a sua trajetória, porque eu lembro da gente estudando junto lá no fim dos anos 80 até 95, e você falou no começo da entrevista que não era muito interessado em política e só foi se interessar agora, mas eu lembro que você era muito interessado em, por exemplo, geografia. Sim. Isso também acho que contribuiu para você querer aprofundar isso. Eu lembro que você sabia de cor, salteado o mapa mundi, que eu... Isso ajudou ou não? Eu acho que sim, eu acho que um interesse vai levando ao outro, né? Eu sempre me interessei muito por geografia quando era criança e por história também. E geografia e história são dois conhecimentos que se interligam, né? Porque tudo acontece em um tempo e em um lugar. E
E daí para se interessar por política, por economia, eu acho que é um passo porque está tudo relacionado, né? Então acho que teve sim uma influência muito forte. E você, quando criança, não lembro se foi com 6 ou 7 anos, você passou um ano na Itália, não foi? Isso, nós vivemos 1 ano e meio na Itália quando era criança. E como é que foi essa experiência para você? O que você se recorda dessa época? Olha, eu lembro de alguns flashes, né? Eu era muito pequeno, mas foi uma época bastante feliz, assim, eu gostei bastante. Eu lembro que você voltou e foi estudar direto na escola, né? Isso, eu tinha feito a primeira série inteira lá, aí quando eu voltei para o Brasil, eu voltei na metade da primeira série aqui. Só que eu tinha aprendido a ler e escrever lá. Então, quando a professora mandava eu ler um texto aqui, eu lia tudo errado em português, né? Porque eu lia conforme eu tinha aprendido italiano, né? E tinha umas letras que não tinha no alfabeto italiano e que tem no Brasil, né? Então, eu lia todo engraçado e todo mundo dava risada de mim. Então, isso meio que acho que me incentivou a esquecer um pouco o que eu tinha aprendido. Você então não teve tanta dificuldade de se adaptar aqui ao Brasil de novo, né? Não, não. Você, quando você foi para lá, você já era pequeno. Sim, é. Foi pouco tempo também, né? 1 ano e meio. Não... O seu pai é engenheiro também da Isso, Embraer? ele era engenheiro da Embraer. E você seguiu essa profissão dele por influência dele ou não? Não, ele não me forçou a nada, não. Não teve nenhuma influência assim do tipo, eu quero que você faça isso. Mas eu acho que pelo fato de eu ver ele trabalhando o dia a dia dele, acho que me influenciou assim de... Bem, já assim, que nem filho de médico costuma ter filho médico, advogado costuma ter filho advogado, né? Aí eu falei, pô, agora que eu já sei como é que é tanta coisa, né, da profissão, eu gosto, então eu vou seguir. E hoje na Embraer, como é que as pessoas enxergam você como engenheiro eletricista, mas também agora autor de livros sobre política, sobre sistema partidário? Como é que as pessoas enxergam você lá? Não, na verdade eu não contei pra ninguém lá ainda. Não? Não. Não, só um outro colega que eu pedi pra ler e dar uma opinião, né? Que até agora ninguém deu uma opinião, mas esse é o tipo de assunto assim que eu não gosto de trazer muito pro ambiente de trabalho? De trabalho, porque eu acho que tem que saber separar. Mas eu acho que não tem nenhuma influência assim. Não... E como é que as pessoas podem achar os seus livros, essas plataformas que você tinha falado? Ele vai estar junto dos outros livros que eu tenho publicados, que estão na plataforma que se chama smashwords.com. Aí é só procurar meu nome lá, Alessandro Nicoli de Matos, com 2 T's, e vai aparecer a lista de todos os meus livros. Para quem tem iPhone, pode procurar no iBooks também, aparece no iBooks, o aplicativo iBooks do iPhone, ou também no iTunes, pode procurar lá que também está lá. Só procurar pelo meu nome que todos os livros vão aparecer. Você também, eu estava lendo nessa lista sua, você também tem um outro livro que é Entendendo o Brasil para Estrangeiros, é isso? Isso, tem um livro que eu publiquei antes da Copa do Mundo, né, no final de 2013, que é um livro em inglês, explicando o Brasil para os estrangeiros. E como é que você fez isso? Como é que você explicou o Brasil para os estrangeiros? Assim, não foi tão difícil, né? Assim, é claro que tem aquela parte mais chata, né, de um pouco de geografia, um pouco ali de clima, vegetação, tal. Tem aquela parte mais básica, né, que todo mundo fala, mas eu procurei fazer algo bastante prático, bastante mostrando o dia a dia do brasileiro, como são as coisas aqui, né? Então, tem uma parte de história que eu deixei para o final, que eu acho que ficou bastante legal. Então, assim, a ideia era mesmo que um estrangeiro que viesse para o Brasil pudesse ler o livro e chegar aqui e entender como as coisas funcionam. Então, eu abordei bastante coisas do dia a dia, coisas que a gente faz aqui no dia a dia, como as coisas funcionam aqui, que a gente pode achar normal, que seria em todo o mundo as coisas operam desse jeito, mas não é, né? Cada país tem sua particularidade e o de Brasil não é diferente. Então a ideia do livro foi realmente fazer um manual, um guia para um estrangeiro que viesse para o Brasil, saber como as coisas funcionam e saber como a sociedade funciona, como são as coisas aqui. E depois de terminado esse livro sobre a política, você tem planos de escrever algum outro? Já tem na cabeça alguma ideia? Não? Não tenho nenhum outro projeto. Vai fechar essa fase desses livros por enquanto?
Eu já tinha falado isso no primeiro, né? Aí depois desse eu fiz mais 2, então não vou dizer que fechou, mas é que esses livros eu faço porque é quando eu tenho vontade, quando eu tenho um ímpeto realmente de estar com aquilo na cabeça e eu tenho que fazer, então eu faço pela vontade que eu tenho de fazer. E isso não dá para planejar, né? Então realmente eu não tenho planos. E outro que vai servir para você, o que você entendeu desses livros, a pessoa que lê também vai compreender, porque é uma coisa bem didática, né? Sim, a intenção é ser bem didático. Na verdade é uma vontade de compartilhar o conhecimento, né? Tanto é que todos eles são gratuitos, né? Eu não ganho nada com isso. E eu faço em e-book justamente por ser um método de distribuição mais acessível à maior quantidade de pessoas possível, né? Uma pessoa em outro país pode ir lá e entrar no site e baixar, então não tem custo nenhum. Eu acho que a ideia é essa mesmo, eu encaro mais ou menos como um trabalho voluntário, né? É um trabalho que eu faço, eu gasto meu tempo ali fazendo isso, eu gosto de fazer, mas eu estou fornecendo alguma coisa para a comunidade, né? Então eu encaro mais ou menos assim. Tá certo, eu quero agradecer a sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho, não só por esse livro, como pelo outro, né, que eu também li, e que bom poder rever você, né, nesses tempos digo mesmo. depois, alguns cabelos brancos a mais, tanto você como eu, mas que bom, obrigado pela sua presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.